Olá, pessoal. Aqui Paulo Castelo, arroba Paulo Castelo BSB. Momento cultural, vejam que eu estou até arrumadinho, né? Ó, para dar uma impressão de intelectual, que eu não sou nada. Sou apenas mais uma pessoa graduada, com uma inteligência mediana e que gosta de descobertas. Enfim, hoje é dia 26 de 1 de 2022, são exatamente 1h17 da manhã. Eu já tinha começado essa live e ela foi interrompida. Eu estou começando de novo e eu perdi o meu discurso. Começar tudo de novo. Olha, eu queria ter o talento da Maite Proença quando ela faz um livro contando sobre coisas que ela lê. Ela fez uma série de livros sobre história de mulheres esbravadoras. E ela contando é uma delícia de ver. O talento que ela tem. Um dia eu chego lá. Mas o que eu vou dividir com vocês é que eu acho que vai ser interessante, né? Pernadas na Idade Média. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu, tudo que envolve a Idade Média, eu acho muito interessante, né? Especialmente depois da transição entre a Era Medieval e o Iluminismo, né? Onde veio a Era da Razão, da Ciência, até chegar onde a gente está hoje. Eu estava caminhando em Taguatinga, Distrito Federal, passei em frente ao famoso, icônico Teatro da Praça de Brasília, né, Taguatinga, que tem uma história com o rock and roll de Brasília, e eu vi um sebo. No que eu vi esse sebo, eu parei e aí eu olhei para a capa desse livro, e só a capa já me chamou a atenção. O nome do livro é O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Né? É do Leandro Narlock. Então está desmistificando aqui vários mitos que são ensinados até hoje em provas do Enem, no ensino médio, enfim. Já dizia o velho ditado popular que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu diria que até mais. Né? Tem um vídeo também de uma professora da USP, né, uma economista inteligentíssima, que inclusive esteve no Roda Viva, você vê a entrevista dela no Roda Viva. No Facebook agora está pipocando alguns vídeos dela, de 20, 30 anos atrás, e parece que vale para hoje. Assim, a mulher é inteligentíssima. E teve um vídeo dela que inclusive tem postado aqui lá atrás, nos meus posts, e o finalzinho dele me chamou muita atenção. E eu queria que essa livezinha aqui ficasse essa última frase dela do vídeo. E depois dizem que coisas subjetivas não têm importância. E depois dizem que coisas subjetivas não têm importância. A gente está vivendo uma era de realidades paralelas, né? Aonde a busca para a verdade está cada vez mais difícil. Eu, inclusive, fiz um post uma vez, onde vários órgãos de pesquisa falaram que um dos maiores desafios do nosso século, né, é a descredibilidade da informação. As pessoas não estão preocupadas com a verdade, elas estão preocupadas com o discurso ou a informação que cabe com aquilo que ela acredita. Né? Então, voltando aqui ao assunto das pernadas, né, na Idade Média, é um mito que diz. Inclusive, eu vou dizer a referência, né, dos historiadores, do qual o Narlock se fundamentou para escrever este livro. Afinal, toda pessoa que escreve um livro, ela tem a sua referência bibliográfica. Não é exatamente ele que está falando, ele está falando, mas são grandes nomes. Então, eu acho que isso aqui, ó, confere. Então, esse mito, né, da pernada dizia que as noivas eram obrigadas a passar a primeira noite com um senhor feudal, né? Aí aqui ele diz no livro que né, um costume atribuído à Idade Média, né, o direito da pernada. As pessoas lembram muito da Inquisição também, né, queimando as bruxas vivas ou por enforcamento, enfim. Né? Esse direito da pernada consistia na possibilidade de um senhor feudal passar a noite com camponesas virgens, né? E que estavam sob seu domínio, ou seja, não suas escravas. Né? A imagem de um pobre camponês tendo que entregar a sua noiva imaculada para o desfrute de um senhor arrogante com os dentes horríveis. Acredito que naquela época não tinha dentista, será?
Então essa história, claro, causa indignação nas pessoas, óbvio. E diz aqui no livro que se trata de mais um mito envolto de tudo que aconteceu na era medieval, na Idade Média, né? E diz que essa lenda surgiu de um mal-entendido, né? Em muitos feudos, os senhores realizavam tipo uma cerimônia onde eles autorizavam o casamento, né, dos seus servos com as suas esposas, né? E como um gesto simbólico, o senhor feudal colocava a perna em cima da cama, né, dos noivos, né? E por isso que ficou chamado de pernada, tá? Era o que? Ele estava autorizando que os seus escravos, homem e mulher, pudessem se casar na cama deles, colocando a perna, de repente. Não sei se ele recitava alguma coisa, fazia alguma coisa formal falada, ou se era só colocar a perna. Mas é isso que está dizendo aqui, né? Então diz que foi uma má interpretação. Lá no final dessa live vocês vão entender porque que eu digo que as coisas subjetivas, como disse a Maria Conceição da USP, dizem que não tem importância e tem, né? Aquela questão da credibilidade. Vocês vão entender no final. E então diz que se foi uma má interpretação, essas citações, né, foram mal interpretadas por historiadores que acharam ter encontrado provas de exploração sexual das camponesas por meio desses senhores feudais. É um exemplo impressionante de certas interpretações baseadas apenas em jogos de palavras, escreveu a historiadora Regine Pernod. Eu não sei francês, mas deixa eu dar aqui o currículo dela, dou em 10 segundos. Tá? O que? Não acessível? Como assim? Eu já estava com a página prontinha. Não faça isso comigo. Odeio quando acontece isso. Recarregar, vamos lá. Está de brincadeira, mano. Ah, gente. Vou ter que digitar. Brincadeira, mas tudo bem. Regina Pernod, historian. História, que coisa. Internet, eu vou te contar, desculpa aí. Eu poderia fazer um vídeo gravado. Não tá querendo deixar eu acessar, mas tá de brincadeira comigo. Enfim, depois eu vou colocar aqui na descrição sobre ela. O do outro aqui, já vou falando logo, antes que suma também, é o Ailen Boreal. Cara, eu não sei francês. Eu vou colocar o nome dos dois aqui, tá? E as referências depois. O Ailen Boreal, ou Boreal, não sei, Boreal, né? Bem, ele foi um historiador também do Departamento de Línguas Românticas e Literatura, né, em Baltimore. É um historiador do Centro de Pesquisas Históricas de Écoles de Hautes, né, e de Ciências Sociais em Paris, França, e diretor de John Hopkins da universidade. E um professor visitante, né, a Visiting Professor of Medieval, é um professor dedicado, né, a essa coisa da era medieval. Então, cara, todas as fontes que ele baseou para escrever esse livro, o Narlock, eu vi o currículo dos nomes citados, dos historiadores, e todos têm um currículo invejável. Então ele disse que isso foi um equívoco, né? Que apesar do pouco fundamento, né, a história tem que se basear em fundamentos. É uma história poderosa e duradoura, né? E o conteúdo sexual da pernada faz com que ela se prenda na memória, né? Então o Alain Boriu, desculpa eu não saber pronunciar o nome, ele dedicou um livro inteiro para derrubar esse mito. E é uma história, né, que fascina por sua alteridade, por alimentar a fantasia de um consentimento institucional e jurídico à violência, né, por exemplo. Né? Pretende demonstrar como era detestável e bárbaro, né, o povo e os seus líderes, enfim. E diz aqui que até mesmo os cristãos, né, medievais, hoje vítimas dessa lenda, a reproduziram. Né? Diziam que o costume era praticado pelos povos bárbaros, né? Além das fronteiras cristãs. Né? O fato de se referir o direito à primeira noite como algo
Avilante é mais um indício de que não consideravam normal ou rotineiro, muito menos consentiam tal costume. Eu já estou quase terminando. Apesar disso, durante o Iluminismo, o filósofo francês Voltaire, interessado em relatar a Idade Média como a época do obscurantismo e da opressão, do qual eu acho que eu não discordo de jeito nenhum, mas existem alguns pontos que são contados que este livro aqui está desmistificando 2000 anos de história. Né? Então diz aqui que o Voltaire, Voltaire escreveu uma peça sobre o suposto costume medieval da pernada. A credibilidade de Voltaire deu força ao mito. Então, olha só, né? Uma pessoa representante do iluminismo, um cara que tem também um puta de um currículo, se equivocou, né? E ele deu mais força a um mito da pernada, que na verdade era um ritual de consentimento do senhor feudal para que os seus servis, né, pudessem se casar colocando a perna na cama deles, né? Não tem nada a ver, né? E então, no filme Coração Valente de 95, né, o guerreiro escocês William Wallace, vivido por Mel Gibson, casa-se em segredo para evitar a violação de sua noiva pelo seu detestável senhor feudal. Então eu achei interessante, né, essa história. Eu apenas comecei a ler o livro, aqui vão ter vários assuntos abordados, né? São 2000 anos de história, alguns pontos chaves, e ele dá as referências dos historiadores. Que bom que existem grandes historiadores no mundo, né, que tentam buscar evidências para contar a história. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa história, mas a gente já imagina a era medieval, né? Se hoje, 2022, né, a cada 7 horas uma mulher é assassinada, mulheres são estupradas o tempo inteiro, a gente imagina que na era medieval era mato estuprar uma mulher. Mas essa questão da pernada, do senhor feudal ter o direito de passar a primeira noite com a noiva do camponês, é um mito. Né? Segundo os historiadores, que embasou o Leandro Narlock a escrever este livro. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Né? Então, realmente, ideias subjetivas têm importância. Né? Quantas pessoas que estão morrendo de Covid, que falaram que a vacina ia mudar o seu DNA, quantas histórias com teorias conspiratórias estão aí, com pessoas que pode ser o Voltaire, né, do 2022, pessoas que têm um PhD em alguma coisa, mas que está se equivocando ou está trabalhando para desinformação, né, para o mal. Então, ou seja, eu acho que a gente está vivendo a era das trevas, em meio à era de tantas luzes coloridas. Eu espero que vocês tenham gostado da informação. Depois eu vou colocar aqui algum textinho do nome dos dois historiadores. E é isso. Quando eu tiver algo mais interessante sobre esse livro aqui que eu achar legal, eu venho aqui com outro vídeo. Então é isso. Bom dia e tenha uma ótima quarta-feira.